parte dessa apresentação que eu vou fazer, eu já tinha feito anteriormente no meeting da Academia Americana de Alergia em 2018, referente às mudanças climáticas e alergia ao pólen e a repercussão nas doenças alérgicas respiratórias. E quando a gente fala em poluição, não pode dissociar de mudanças climáticas. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, a interação entre a poluição, as mudanças climáticas e as alergias. Então, vendo que as mudanças climáticas e a poluição estão relacionadas diretamente e elas influenciam a biodisponibilidade, as vegetações, a polinização, além de também interferir no sistema imunológico do próprio corpo humano. E o resultado disso é um aumento da prevalência e da intensidade das doenças alérgicas que nós enfrentamos. O que esses 4 gráficos representam é a mesma coisa. O que quer mostrar é o aumento da temperatura global relacionado diretamente às concentrações de CO2 na atmosfera. Então, o efeito estufa, que se fala tanto, aqui está demonstrado em diferentes gráficos, mostrando também que não só o aumento da temperatura na Terra, mas a média da temperatura nos oceanos está aumentando e as projeções não são as melhores para os próximos anos, isso vai continuar acontecendo. Então, a concentração atmosférica de diferentes poluentes aumentaram nos últimos anos e a consequência do aquecimento global a gente está vivendo, os eventos climáticos extremos no mundo todo, chuvas temporais, alagamentos, dá para ver nessas fotos entre 92 e 2002 o aumento do degelo na Groenlândia e mais recentemente mostrando que a camada de gelo está diminuindo na Groenlândia, como mostram esses gráficos. Então, isso é preocupante porque a repercussão a gente está sentindo. Então, temporais, tempestades tropicais, alagamentos, inundamentos, e o pior é o extremo, que é a seca, que nós estamos vivenciando não só no Brasil, mas em todas as áreas no mundo, trazendo prejuízo enorme para as populações em razão de alterar flora, fauna e a produção de alimentos. Então, sabemos que há efeitos negativos nas doenças alérgicas respiratórias pelo aumento da poluição ambiental, mas também em decorrência desses temporais mais fortes que a gente está vivendo, e a duração da estação de pólen e a intensidade da produção de pólen também está aumentando com as mudanças climáticas. Os poluentes, e aqui um exemplo de dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, ozônio, eles danificam a parede celular do pólen e eles aumentam a liberação de alérgenos. Isso aqui é um detalhe de um corte do pólen de bétula, mostrando a camada externa, mostrando a camada interna do pólen e o seu conteúdo. E aqui, se vocês perceberem, há um detalhe de microcanais que permite que o alérgeno se desloque do meio intra para o meio extracelular. E a chave do que está acontecendo, além das mudanças climáticas, né, desses eventos de clima extremos, com ondas de calor, alagamentos, secas, a urbanização está contribuindo para isso, e também a perda da biodiversidade que nós estamos vivendo em consequência da industrialização. O que acontece
em relação à alergenicidade e ao início da estação de pólen, está demonstrado aqui. A alergenicidade de diferentes pólens de plantas, inclusive de um fungo, que é o Aspergillus fumigatus, essa alergenicidade aumentada ao aumento do dióxido de nitrogênio e o início mais precoce relacionado diretamente ao aumento da temperatura e nas gramíneas ao aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Eu trouxe a ação dos poluentes sobre pólens, mas eu destaquei 3 plantas. O Lolium, que é uma gramínea que eu já vou mostrar na sequência, em que se mostrou que a poluição está aumentando o conteúdo proteico do pólen e, com isso, aumentando a alergenicidade demonstrada in vitro e in vivo. Da mesma forma, a ambrósia, a alergenicidade do pólen aumentado. E o Lolium, olha que interessante, o LOL-P1, que é o componente alergênico principal dessa planta, está aumentando a capacidade que tem de se ligação a poluentes. Então, os próprios poluentes estão carregando pólens. O Lolium é essa gramínea ou um capim que existe no sul. Isso aqui é uma foto que nós obtivemos de um terreno baldio na cidade, e essa é uma microfotografia do pólen. Vejam que ele é uma bolinha murcha, e que para ela se expandir, como está nessa outra foto, aqui ela está corada pela fucsina básica, precisa hidratar para ela se expandir e se tornar uma partícula esférica. Então, essa é uma planta que é altamente alergênica no nosso meio. O que se mostrou ao longo desses anos é que as plantas, em razão do aquecimento e da poluição, elas estão crescendo mais e mais rapidamente, além de produzir uma quantidade maior de pólen, pólen mais alergênico. As plantas estão polinizando mais cedo e por mais tempo, o que mostra que as pessoas que têm alergia ao pólen estão sofrendo mais com essa condição que a gente está vivendo. Esse é um exemplo de ragweed, a mesma planta, numa área urbana de Baltimore, nos Estados Unidos, e na mesma cidade, na área rural. Vejam a diferença de crescimento de uma planta, da mesma planta, em situações diferentes de maior poluição. Então, o que se mostra, e eu vou enfatizar um pouquinho mais, é que em câmaras de controle da exposição a níveis de dióxido de carbono, o que se percebe é que a quantidade de pólen produzido aumenta tremendamente. Não só isso aí, uma planta dessa é capaz de produzir cerca de 1 bilhão de grãos. E quando cultivada nas estufas, aumenta-se em 60% a 80% a proteína alergênica do pólen. No caso dessa planta ambrósia, A1 é o principal componente alergênico. Aqui o pólen corado pelo Cauberla tem aproximadamente 20 micrômetros de diâmetro, é uma partícula pequena que se difunde muito no ar. Vejam esse ciclista pedalando numa área altamente contaminada com essa planta. Se ele tem alergia a esse pólen, ele vai ter problema durante essa atividade. Voltando ao crescimento do ragweed em condições de elevado CO2, o que acontece no modelo in vivo, em animais, que a planta que foi crescida nesse ambiente com mais CO2, ela produziu mais inflamação alérgica nos animais, mostrada por infiltrado de células e também a produção de mediadores
E não só isso aí, nos animais, essa planta aumentou a produção de IgE, o anticorpo que é o mediador das doenças alérgicas respiratórias, e o aumento da produção de muco. Então, se reproduz uma inflamação pulmonar alérgica no animal e in vitro células do epitélio nasal que foram mantidas em cultura, estimuladas também pelo pólen, produzem mais interleucinas, que são pró-inflamatórias. Então, essas citocinas que são liberadas por células dendríticas, aumenta-se muito quando a regwide é criada nesse ambiente com mais gás carbônico e produz um maior infiltrado inflamatório, mostrando uma das situações que a gente está vivendo hoje. A polinização também está ocorrendo por períodos mais longos, isso foi feito no hemisfério norte, mostrando a latitude de diversas cidades, e durante o período entre 1995 e 2009, houve um aumento do período de polinização indo do sul para o norte. Essa cidade no Canadá está mais ao norte, e vejo que os dias de polinização da planta do regwide aumentou muito nessa cidade, mais do que em outras. E dados nos últimos 20 anos e de cidades que coletam e que têm um serviço de informação consistente e que registra os índices de polinização, não só a duração, mas a intensidade. Isso foi feito em 3 continentes diferentes e se relacionou à temperatura máxima, a variação de temperatura máxima e temperatura mínima, mostrando que a carga polínica aumentou linearmente com o aumento da temperatura máxima e mínima, e não só isso, como a duração da estação de pólen também aumentou, mostrando o efeito do aquecimento. E em vivo, o que se pode demonstrar também é que quando se faz provocação nasal em pacientes que são sensibilizados, aqui no exemplo é o ácaro da poeira, e ainda na provocação submetidos à exposição de partículas de exaustão de diesel, o resultado é uma inflamação maior do que quando eles são simplesmente colocados na presença do pólen. Isso aqui é uma câmara de exposição controlada a pólen e a poluente. Então, o que esses autores fizeram foi a provocação com o regwide numa primeira ocasião, depois de 14 dias, nova provocação com o pólen, agora na presença do poluente, e depois estudaram se antialérgico podia modificar essa reação. E o que acontece? Rinite nesses pacientes alérgicos ao pólen, quando submetidos à exposição controlada a esse pólen, e quando se coloca ainda na presença de partículas de exaustão do diesel, há um aumento significativo dos sintomas que esses pacientes sentem, e o antihistamínico mostrando que é capaz de reduzir bastante também os sintomas alérgicos nasais nesses pacientes submetidos à provocação. Do ponto de vista epidemiológico, o estudo ISAC aqui é uma somatória de 500 mil adolescentes em 183 países, mostrando que a exposição ao ozônio aumenta significativamente a prevalência de rinoconjuntivite nesses indivíduos, e se mostrou isso também alguns anos antes no Brasil, uma amostra de 16 mil adolescentes de São Paulo, Santo André, Curitiba e Porto Alegre, mostrando que, embora não se detectasse um padrão característico de sintomas relacionados a um agente específico, o que se mostrou é que
Quanto maior a exposição a poluentes fotoquímicos, maior a prevalência e o risco de se desenvolver asma, rinite e dermatite atópica. A consequência da inflamação da mucosa nasal é a hiperreatividade, ou seja, o indivíduo que se expõe a agentes que têm alergia, que se expõe a agentes que normalmente não atrapalham a vida dos outros, desenvolvem sintomas na mudança de clima, quando se inala um odor forte, um perfume, ou mesmo poluentes, aumenta o sintoma nasal da alergia. Então, a hiperreatividade significa vai reagir exageradamente a estímulos não específicos quando existe um processo inflamatório. Você veja que mesmo Curitiba, que é considerada uma cidade até certo ponto um padrão ecológico, olha o que acontece em determinadas épocas do ano. E a gente sabe que existe uma associação entre a métrica de poluentes, então mostrando aqui o óxido nitroso, particulado de 10, de 2,5, quanto maior a exposição a esses poluentes, mesmo indivíduos não sensibilizados, maior a sintomatologia que os pacientes com rinite alérgica desenvolvem. E acontece também naqueles que têm sensibilização alérgica. A gente teve a oportunidade de conduzir uma revisão sistemática para saber se na América Latina, a exemplo do que acontece em outros países, também a poluição poderia estar associada à rinite alérgica. Foram 306 estudos que foram triados e a análise foi feita com 12 estudos. O que essa revisão sistemática mostrou é que a chance de uma pessoa exposta a poluentes de ter rinite alérgica é 43% maior do que pessoas não expostas, mostrando também que na América Latina é um problema a poluição. Então, em resumo, existe uma interação entre a poluição, mudanças climáticas e alérgenos. A gente tem dados epidemiológicos robustos mostrando aumento da prevalência e gravidade das doenças alérgicas pela poluição, estudos com provocação nasal com alérgenos e poluentes em assim, ambientes controlados também mostra o que a poluição pode provocar nesses pacientes que têm alergia. Estação de pólen hoje começa muito mais cedo, dura mais e a polinização é mais intensa do que já foi em determinadas épocas. Há uma correlação entre temperatura e início dessa estação de pólen, além de ocorrer mais cedo a floração, como a gente mostrou, e em relação ao aumento da concentração de CO2. Então, essa era a apresentação que eu gostaria de fazer, e mais uma vez agradecendo ao convite da Faradiba para participar desse evento.